60 Segundos é um grande blockbuster do ano de 2000, estrelado por Nicolas Cage, Giovanni Ribisi, Angelina Jolie, Oliver Timothy Olyphant, Delroy Lindo e Robert Duvall, sem falar em outros também que depois vieram a fazer muito sucesso depois dessa película. O filme traz a história de Memphis Raines, Nicolas Cage, que era um ladrão de carro que levava apenas 60 segundos para roubar os maiores carros de todos os tempos. Só que algo aconteceu e ele parou essa sua vida bandida para fazer outras coisas, só que ele foi obrigado a voltar. É sobre isso que eu vou falar hoje, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã cinéfilo. E Nicolas Cage tem muitas curiosidades. Ele é sobrinho do diretor Francis Ford Coppola, tanto é que ele leva o Coppola no seu sobrenome. E em começo de carreira ele queria começar a desvincular, não queria ser visto apenas como um sobrinho desse grande diretor, e ele escolheu o nome de Luke Cage, o Power Man, também conhecido como Poderoso aqui no Brasil, um personagem em quadrinho, e ele escolheu o seu sobrenome Cage para acompanhá-lo nessa nova empreitada. Já fez muitos sucessos, grandes blockbusters, e esse é só mais um que a gente vai comentar a respeito. Tudo bem? Logo mais depois da vinheta nós estamos começando então, beleza? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? No ano 2000 foi lançado 60 Segundos, esse grande blockbuster estrelado por Nicolas Cage, Angelina Jolie, de muito sucesso. A trama começa com Giovanni Ribisi, que é irmão do Nicolas Cage, cometendo um assalto a uma empresa, né? Uma loja de carros. Ele cata um tijolo, arrebenta o vidro dela, entra para dentro, pega a chave, rouba um Porsche branco e já sai estourando a vidraça de lá. Só que na rua ele fica chamando a atenção de um casal que está com o carro ao lado, uma moça muito bonita. Ele mexe com a moça, mexe com o cara, aí o cara acelera e ele sai tipo como se fosse um racha. Aquilo, passando pela polícia em alta velocidade, atrai a atenção de toda a polícia de Los Angeles. Não demora muito, eles o perseguem, acabam perdendo de vista, mas acabam encontrando o seu esconderijo, onde havia outros carros de uma lista muito grande de 50 carros que ele tinha que roubar. Havia alguns desse galpão. E a polícia não os prende, mas encontra esses carros e acaba deixando-os apreendidos, fiscalizado por um detetive investigador chamado Delroy Lindo, esse grande ator também, que aprisiona os carros e fica esperando, né? Porque sabe que pode vir mais daquilo ali. Nisso, ele é capturado pelo mandante dos roubos, e o seu irmão Memphis Grimes é acionado, né? Que estava morando numa cidade vizinha ali, como instrutor de kart, deixou a vida bandida para trás e estava recomeçando de novo. Aí esse cara vai até ele, falando que o irmão dele fez besteira, foi capturado e ele tem que ir lá responder pelo irmão dele. No que ele vai conversar com esse rapaz, é um criminoso, um cara que está envolvido em tudo quanto é crime e sujeira de Los Angeles,
chamado de O Carpinteiro. Ele vê o seu irmão, ele chega com 10 mil para entregar para ele pela perda dos carros, né, que foi pedido para ele cata o dinheiro e joga na cara dele. Aí ele vai ver o irmão dele tá algemado ao volante numa prensa hidráulica para amassar carros. E assim que eles começam a falar, a prensa é ligada. No desespero, ele rouba uma arma do segurança dele, aponta para a cabeça do carpinteiro, e os seus seguranças pessoais já sacam suas armas de fogo e apontam para ele de volta. Aí fica naquele impasse, né? Se ele mata, isso, aquilo, tal. Aí ele acaba fazendo um acordo de última hora de ele entrar no lugar do irmão dele para roubar terminar essa lista de carros e roubar, para que o irmão dele fique de fora dessa situação. Porque lá no passado, quando ele era um assaltante de carros, um dos maiores de Los Angeles, ele deixou essa vida de crime para trás porque a sua mãe havia pedido para ele para que seu irmão não seguisse os seus passos. Então, no auge, ele parou com tudo e foi recomeçar de novo em outro lugar, por causa do irmão dele. Só que 6 anos se passaram e o irmão dele estava mais envolvido do que qualquer coisa. Como ele aceita fazer um acordo, o irmão dele é libertado. O irmão dele vai fazer um rango para ele lá, uma coisa totalmente ruim, nem rango ele sabia fazer direito, ele engasga, e ele vê que o irmão dele está totalmente fora, está perdido. Aí ele aceita, vai falar com um antigo amigo seu, que é o Robert Duvall, que agora tem uma oficina de restauração de carros, fazendo pintura também, tá ele e a patroa dele. Aí ele mostra um rádio que eles ouviam música e imaginavam qual era o motor, a velocidade que estava, que carro que era, só de ouvir o ronco do motor. Tenta fazer uma listagem. Essa parte é bem interessante do filme para ver que como o crime não compensa. A maioria dos ex-criminosos que trabalharam com ele ou estava morto ou estava preso. Só tinha o Esfinge, que é um cara que não fala nada, que ele só pede para ele apertar um botão para ver se era ele mesmo, ele aperta um botão. E a Sway, que é a Angelina Jolie, que também foi sua namorada no passado. E o fato deles ter um affair, ele tenta recrutar ela de volta, ela está trabalhando numa mecânica, e da mecânica ela vai para um bar, trabalhar de barman. Aí ele vê que ela mudou muito, que ele não levou ela no passado porque ela não tinha mudado, mas ela mudou e ela queria ter ido com ele também. Aí tem um affair entre os dois ali, mas ele vai embora sem convocar, conseguir ela. Um outro amigo também que trabalhava como motorista de autoescola, aceita também. Só que aí o irmão dele com os amigos dele do presente, um monte de jovens lá, decide confrontar ele para fazer parte dessa equipe, dessa listagem. E ele fala: seu moleque agradecido, tô aqui por causa de você, esse aqui lá. Só que o Robert Duvall, a experiência em pessoa, puxa ele de canto e fala assim: é melhor aceitar a ajuda deles, que nós vamos precisar de toda a ajuda possível, que se você furar, ele vai dançar de qualquer jeito. Aí eles decidem aceitar os jovens também, aí monta-se um time preparado para o que vem pela frente. O filme é de 2000, um ótimo roteiro, muito bem costuradinho. Se você não viu, procure ver. É uma trama que prende assim com muita ação. E até aqui é o que eu falei para vocês a respeito dessa nova ferramenta que eu vou utilizar nesses vídeos. Quem não assistiu e pretende assistir, deixa agora o vídeo, vai lá pro final da propaganda dos meus livros que eu vou fazer lá, porque agora eu vou começar a dar spoiler desse filme de 25 anos, que envelheceu bem, com uma trama envolvente, ação no limite certo e etc. É isso. Eles montam essa equipe, do nada a Sway decide se juntar a eles, que ela fala por causa do Kip, do irmão deles, e eles montam uma lista e começam a sair pela cidade de Los Angeles, ver os carros que eles podem roubar para completar essa lista. E nisso, o detetive Leroy Deolindo e Timothy Olyphant, os dois parceiros, estão no seu calcanhar, então na sua
alcunha. Ele se encontra com o Nicolas Cage e fala assim, olha, não te prender no passado é uma coisa que me deixou muito frustrado. Aí ele fala, ah, mas se a vida não tiver frustrações, como é que vai ser? Aí ele se olha, isso, aquilo, tal, e fica naquele suspense. Ele começa a perseguir os seus passos. Alguns carros da lista ele descobre através de um vidro, que é uma espécie de neon usado muito da década de 60 e 70, do qual você escreve com uma tinta especial e soca aquela luz que você vê. E ele achou a listagem deles na parede e viu o Shelby 500, que é o unicórnio do Memphis Grizzlies, do Nicolas Cage. Por que o unicórnio? Porque o unicórnio é um ser mitológico difícil de ser apanhado. E toda vez que ele tentou roubar esse Shelby, dava alguma coisa errada e ele nunca conseguia. Então bora lá então. Eles marcam todos os carros espalhados pela cidade e numa noite só eles começam a pegar eles e levar para um navio que vai encaixotar todos eles e mandá-los para fora. Aí, só que assim, tem um cara que é ex-condenado, né, ex-presidiário, que estava trabalhando numa empresa sem a empresa saber que ele era ex-presidiário. E ele marcou umas chaves. E eles ficaram de olho nessas chaves. Nicolas Cage começa a se envolver, começa a ir atrás, começa a pegar carro por carro. Quando ele chega no 48, 49, ele vai buscar o último, a sua Eleanor, que é o seu unicórnio, o Mustang JB 500. E ele consegue encontrar ele nesse carro e ele faz um regaço na cidade. É perseguido por boa parte da polícia, helicóptero, e ele se vira nos 30 mostrando uma habilidade de motorista incomum, quebrando apenas o seu retrovisor e amassando um pouco a sua frente. Ele extrapola o tempo que ele tinha para poder entregar esses carros, mas ele consegue entregar a Shelby ainda assim mesmo. Chegando lá, o cara dá um soco nele, esse carpinteiro, um soco inglês. Isso é por você ter colocado a arma na minha cabeça, ninguém faz isso. Aí ele captura ele, vai tentar matá-lo, só que o seu irmão e o seu time chegam lá para ajudá-lo. Aí eles o ajudam, o libertam dos seus capangas, e ele começa a perseguir o carpinteiro lá, lhe dando uma surra por ele ter envolvido o irmão dele nessa tramóia toda. Cata umas coisas de madeira lá que ele tem muito afinco com elas, mais do que pessoas, e começa a destruir e arrebentar na cabeça dele. Só que quando ele pega uma arma de fogo e começa a atirar contra o Nicolas Cage foge pelo complexo, uma espécie de ferro velho que tem um grande complexo lá industrial dele. Não é à toa que ele é um dos maiores criminosos de Nova York, de Los Angeles, até aquele momento. Lindo, esse detetive investigador chega lá e fica frente a frente com o carpinteiro, que lhe aponta uma arma de fogo. Mas Nicolas Cage o salva, o derrubando das alturas, e ele morre. Só que aí o investigador queria muito capturar Nicolas Cage e fica num dilema, por ele ter salvo sua vida. Aí ele sabe, os dois ali trocam uma ideia, e ele fala pra ele o porquê que ele voltou, por causa que era amor de irmão. Ele voltou apenas para salvar o irmão dele dessa furada, que é essa vida bandida que não leva a nada. Aí ele o liberta, deixa ele sair fora dali, limpa a sujeira e ele dá o endereço dos outros carros que estavam no pier, no navio lá que ia levá-los embora. Eles se reúnem no final, num churrasco ali, Angelina Jolie cuidando de um dos jovens que foi baleado e ferido. Aí esse Esfinge, que é um grande lutador lá, que fala uma poesia bem bacana sobre toda a situação ali, e eles achavam que ele não falava, e ele não falava o filme todo, ele só fala naquele momento. Aí o irmão dele chega, trazendo uma chave para ele usar. Ele vai ver, ele lhe deu um Shelby 500, a sua Eleanor, um Mustang, só que mais velho, mais acabado, vendeu sua moto para comprar ele, como um presente para ele, por ele ter voltado e ajudado ele, porque é aí que ele entendeu que o irmão dele foi embora para que ele não seguisse os seus passos.
a pedido da sua mãe. Eles se abraçam, ele entra no carro, Angelina Jolie entra junto também e o filme acaba aí. O filme tem um ótimo roteiro, uma trama com muita ação. Se você não viu ainda, procure ver. Tá fresquinho ainda, 2000, e é um dos ótimos filmes. Eu gosto muito desse filme do Nicolas Cage, que se tornou atemporal. Eu vi até no cinema e foi muito bom. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual apenas o personagem título e o seu filho caçula, Lobo Cinza, e os seus arqui-inimigos, o seu clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas, é quem foram criados para esse novo segmento da literatura, mas faço uso de um pouco mais de 60 personagens ainda inéditos do grande público, que a princípio foram feitos apenas para histórias em quadrinhos, e fazem parte do universo Gamp, criado em parceria com meu grande amigo Emerson Penerari, responsável por essas capas. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico e no seu formato digital, em e-book. Está lá no Kindle também disponível gratuitamente para quem quiser ler e fazer parte dessa trama. Tem também o meu segundo trabalho literário, que se chama O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo da primeira trama e alça o personagem principal, só que dessa vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte, e os seus poucos mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que restar, no custe que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para saber o seu paradeiro, se ainda estão vivos ou mortos, e praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato sólido, físico e também em e-book, no seu formato digital. E no Kindle também está lá gratuitamente. Gente, como está a maior correria final do ano, no início do ano que vem estarei lançando meu terceiro trabalho literário, que se chama O Andarilho. Trata-se de um personagem que eu criei e já foi publicado numa fanzine, e é um romance, aventura e fantasia. Aí a gente vai falando mais a respeito disso com vocês. Tudo bem? A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?